Então vamos lá, pessoal. O conteúdo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre calor latente. A gente já falou sobre calor latente. Só que agora a gente vai analisar o cálculo deste calor latente. Então a gente vai para a parte 4 de calorimetria, onde a gente vai calcular o calor latente. Relembrando um pouquinho o que é calor, né? A gente já falou que calor é aquela quantidade de energia que é trocada entre dois corpos. E claro, esses dois corpos têm que ter diferenças de temperatura. Então, eu tenho um corpo A e um corpo B. Aquele que tem maior temperatura, ele vai transferir uma parte da sua energia para aquele corpo que tem uma menor temperatura, até que essas temperaturas entrem em equilíbrio. Então, essa é a definição de calor que a gente tem. E aí, a unidade de medida é o Joule. Né? Calor latente, a gente já falou sobre ele nas aulas passadas. Só que este calor latente, né, é aquele calor que faz uma alteração no estado físico da matéria. Então, calor latente, ele não muda temperatura. Calor latente, ele muda o estado físico da matéria. E aí a gente já discutiu sobre isso, né? Eu até apresentei para vocês, né, um gráfico, né, um esquema que, na verdade, a gente vê isso no primeiro ano em química, depois a gente até vê no segundo ano de novo, quando o professor vai falar de algumas reações, e aí a gente usa ele na física da seguinte forma. Aqui eu tenho, né, os estados da matéria, sólido, líquido e gasoso, e aí eu tenho os processos que passam de sólido para líquido. E aí a gente dá o nome disso de fusão. Houve um aquecimento, né, ele recebeu calor. Esse aquecimento aqui não é mudança de temperatura, significa aí o recebimento de calor, para que ele transforme de sólido para líquido. De líquido para gasoso, a gente chama esse processo de vaporização. Ao contrário, de gasoso para líquido, a gente chama isso de liquefação. Né? E de líquido para sólido, a gente chama de solidificação. E aí a gente tem o processo de sólido direto para o gasoso, que é a sublimação, e a volta, que é a sublimação também, ou ressublimação. Então, esse aqui apresenta, né, os nossos processos de mudança de estado físico. Mudou o estado físico, o corpo recebe calor latente. E se for uma substância pura, a gente, né, chega aí à conclusão, e isso é feito experimentalmente, que a sua temperatura não vai mudar. Mudou o estado físico, a temperatura permanece constante até que esse estado físico mude. Por exemplo, tem um cubo de gelo. Então, eu tenho aqui um cubo de gelo, né, que está já a temperatura de 0 graus Celsius, ou seja, ele já está, né, na temperatura de transformar de sólido para líquido. Ele começa a derreter, então ele começa a se transformar de sólido. Enquanto este corpo não fazer todo o seu processo de transformação de sólido para líquido, a sua temperatura vai permanecer 0 graus Celsius. Ela não vai mudar, certo? Vamos lá. Então, como que é o cálculo desse calor latente? O calor latente é uma quantidade de calor, né, que provoca essa mudança de estrutura da matéria, né, mudança do estado físico. E a quantidade de calor, ela é relacionada com a massa deste corpo vezes uma constante, essa constante chamada L, esse L de calor latente. Então, é a equação que relaciona, né, o nosso calor latente é essa equação aqui, ó. Massa vezes um Lzinho, uma constante de proporcionalidade que a gente chama de calor latente. Então, depende da massa do meu material e depende do meu material. Além disso, depende de qual processo eu estou fazendo. Se eu estou passando de sólido para líquido, líquido para gasoso ou vice-versa. Né? Então, essa constante que ela tem unidade de joule por quilograma, no usual a gente utiliza muito calorias por grama. Significa que a cada grama dessa substância eu vou precisar de uma certa quantidade de calor para transformar ela de sólido para líquido, líquido para gasoso ou vice-versa. E aí tem um exemplo da água. Né? Olha só, calor latente de fusão para água. Fusão, lembrando que é fusão, passagem de sólido para gasoso.
né, ele gasta-se 80 calorias por cada grama, né, de água aí, de sólido para líquido. Então, se eu pego um cubo de gelo, né, que tem 1 grama, eu vou gastar 80 calorias de calor com essa 1 grama de água para transformar ela de sólido para líquido. O de vaporização, imagina que eu tenho 1 grama de água líquida e quero transformar em gás, né, a mesma temperatura aí de 100 graus Celsius. Eu preciso de 540 calorias para fazer esse processo. E aí, o de solidificação, como eu estou voltando no meu gráfico, o meu calor latente é negativo, porque ao invés de ganhar calor, ele tem que perder calor. Então, ó, quando o calor é maior que zero, o corpo funde ou vaporiza. Quando ele é menor que zero, ele faz o processo contrário, né? A condensação também negativo, porque eu estou fazendo o processo inverso. Ele tem que perder calor para ele poder se condensar ou solidificar, certo? Curva de aquecimento, a gente já falou um pouquinho a respeito dela, né? Ela representa para a gente um gráfico que representa a mudança, né, do corpo aí. Aqui ele muda a temperatura quando ele é inclinado. Então aqui eu tenho o calor sensível. Deixa eu só trocar a cor da caneta. Então aqui, ó, quando ele é inclinado, eu tenho calor sensível, porque eu estou mudando a temperatura. Quando eu estou numa reta constante, eu não mudo a temperatura. E aí eu digo que eu estou recebendo calor latente, nesse caso de fusão e nesse caso de vaporização. Então perceba que a temperatura é a mesma, mas o corpo mudou de estado físico. Então aqui eu tinha sólido, aqui ele muda o estado físico, aqui ele passa a ser líquido, aqui ele muda o estado físico, aqui ele passa a ser gasoso. Então, o nosso cálculo de calor latente era isso, bem simplesinho, bem fácil,